Hoje eu queria falar com vocês sobre o livro Linhagens do Estado Absolutista, escrito pelo historiador inglês Perry Anderson. Esse livro é um estudo sobre o fenômeno das monarquias absolutistas que predominavam do século XV e XVI até o século XVIII, da época da Europa renascentista. Esse estudo do Perry Anderson é um clássico incontornável no estudo do fenômeno do absolutismo na Europa. Meu nome é Eduardo, eu sou professor de História formado pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Goiás, fui aprovado no concurso para professor do Estado, promovido pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás, além de ter experiência com alunos de concursos públicos, dos Enem e vestibulares. E vamos pro vídeo. O livro, que mescla elementos do método weberiano e do método marxista, se propõe a analisar o absolutismo como um todo, em sua estrutura pura, e nos exemplos particulares de absolutismo em cada um dos países da Europa: Espanha, Inglaterra, Suécia, Prússia, que são chamados exemplos impuros. No livro, o autor vai na contramão da maioria das teses que predominavam na época, que era a década de 60, que entendiam o absolutismo como uma forma de governo que equilibrava interesses da nobreza feudal, que ainda preservava algum poder depois do final da Idade Média, e da burguesia mercantil que estava em época de ascensão no final da Idade Média e início da Idade Moderna. Um dos grandes defensores dessa teoria, por exemplo, eram Marx e Engels. Para Perry Anderson, a monarquia absolutista como forma de governo que existiu na maioria dos países da Europa renascentista, como Inglaterra, Espanha, França, Suécia, Prússia, Rússia, era nada mais, nada menos do que um aparelho reforçado de dominação feudal, cujo objetivo era fixar os camponeses em suas posições tradicionais no campo, impedindo revoltas, levantes e sublevações que pudessem dominar, que pudessem destituir ou ameaçar a posição de privilégio da nobreza. Se vocês bem se recordam, o período da Idade Média havia se encerrado com crises como a da peste bubônica, que levou muitas pessoas a morrerem, e grandes revoltas camponesas que estavam realmente colocando em xeque o domínio dos senhores feudais em várias partes da Europa. Então a monarquia absolutista, que centralizava o poder nas mãos de um rei e contava com um aparelho burocrático para ingressar no Estado e que contava com um exército regular, era nada mais, nada menos do que um aparelho reforçado cujo objetivo era impedir os camponeses de se levantarem contra o domínio da nobreza e de colocar um fim às revoltas camponesas. Então ela era, para Perry Anderson, uma nova roupagem para uma velha estrutura que havia sobrevivido à crise do final da Idade Média, para assegurar os interesses da nobreza. Muitos autores argumentavam, por exemplo, que muitos burgueses tinham influência sobre o Estado e que muitos elementos burgueses até mesmo entravam dentro da estrutura do Estado, ocupando cargos, por exemplo, e influenciando a tomada de decisões. Perry Anderson argumentou que isso, na verdade, era uma minoria, que acontecia, por exemplo, de alguns burgueses muito enriquecidos conseguirem comprar cargos na estrutura administrativa do Estado, mas que na maioria dos países isso era uma minoria. Em alguns países, como a França, havia ocorrido até mesmo uma reação aristocrática em que os nobres começavam a reivindicar todas as funções dentro do Estado e expulsavam alguns elementos burgueses de dentro do Estado. Outros reis, como Luís XIV, por exemplo, ao assumir o poder, haviam praticamente anulado algumas medidas que haviam sido tomadas por conta de influências da burguesia. Uma das formas de sustentação do Estado absolutista era a tributação, era a cobrança de impostos de toda a população, onde impostos eram cobrados do campesinato, da burguesia, e alguns impostos eram cobrados até mesmo da nobreza, né? Existe aquela velha tese de que a nobreza não pagava impostos, no antigo regime, e que isso havia sido um dos motivos da Revolução Francesa, né? Na verdade, alguns impostos eram cobrados sim da nobreza, e a cobrança de impostos da nobreza, da burguesia e do campesinato era uma das formas de arrecadação de impostos, né, de todo o tesouro público de cada uma dos governos absolutistas dos países.
Um dos principais destinos do dinheiro dos impostos colhidos pelo Estado era para a manutenção das forças armadas que existiam em cada um dos países onde predominava uma monarquia absolutista. E ter um exército era importante para duas coisas. Primeiramente, que pela maior parte dos exércitos que existiam nesses países eram compostos por tropas estrangeiras que vinham de outros países, mercenários. Muitas vezes eram inclusive mercenários suíços que vendiam seus serviços temporariamente para alguns governos. Por quê? Porque não era vantajoso para os monarcas absolutistas terem um exército composto por pessoas do seu próprio país, porque isso implicaria em treinar e colocar armas nas mãos das pessoas, das massas empobrecidas, que eram os camponeses, que eram pelo menos 90% das populações de cada um dos países. E o objetivo da monarquia absolutista era justamente fixar os camponeses no campo, impedindo revoltas. A monarquia absolutista não podia armar os camponeses, porque ter uma população armada significaria mais chances de revolta. Então era mais vantajoso contratar os serviços de soldados vindos de fora, que não tinham simpatia com a população local, que não compreendiam a língua da população local e que obedeceriam mais facilmente às ordens dos reis na repressão de levantes, revoltas. Os cargos mais altos da hierarquia do exército eram naturalmente ocupados justamente por membros da nobreza, da aristocracia feudal, que havia abrido mão de parte do seu poder, dado poder à monarquia absolutista em troca da preservação dos seus privilégios. A maior parte dos cargos públicos eram ocupados por nobres, aristocratas, mas muitas funções na alta hierarquia do exército também eram ocupados por nobres, e pelo menos 50% a mais de 50% dos exércitos eram recrutados no exterior. Outra razão para se investir fortemente na contratação de uma força armada era que a própria diplomacia dos estados absolutistas era uma herança da diplomacia que existia no período da Idade Média, quando os senhores feudais vinham travando guerras uns contra os outros para ampliar os seus domínios. Essa herança da Idade Média e das formas de diplomacia da aristocracia sobreviveram no Estado absolutista, O Perry Anderson até recupera uma menção de O Príncipe de Maquiavel, em que ele fala que a guerra era praticamente o destino de todos os príncipes e que os príncipes não deveriam se especializar em nada mais que não fossem assuntos militares, porque a forma típica de aumento do seu poder no final da Idade Média e na época das monarquias absolutistas era a guerra. Se atualmente a forma de competição intercapitalista é no mundo dos negócios, naquela época em que a terra era a principal fonte de lucro, a guerra para a expansão de domínios e aquisição de novas terras era a principal forma de expansão das nobrezas. E os estados absolutistas refletiam essa racionalidade que vinha do final da Idade Média, promovendo guerras uns contra os outros. Da onde sai, por exemplo, Guerra dos 30 anos, Guerra dos 7 anos e tantos outros conflitos que existiam na Europa renascentista nos séculos XV e XVI até o século XVIII. Então, basicamente, galera, a monarquia absolutista como forma de governo era uma forma de governo feudal, aristocrática, que havia sobrevivido do final da Idade Média. A Idade Média havia acabado com revoltas e levantes camponeses, com a ascensão de cidades e de grupos burgueses que eram meio que um contrapeso ao poder das nobrezas, A monarquia absolutista surge, então, como uma forma de assegurar os interesses da nobreza frente aos levantes camponeses, frente a cada vez maior independência e influência da cidade e de grupos burgueses, e para garantir que os nobres, mesmo perdendo um pouco de poder local, continuariam a ter seu poder assegurado. Hoje em dia, existem trabalhos maravilhosos e mais atuais sobre o fenômeno da monarquia absolutista. O historiador Emanuel Espanha, recentemente falecido, produz trabalhos magníficos sobre o fenômeno da monarquia absolutista, mais modernos, com fontes mais atuais, e até mesmo questionam o quanto de poder os reis realmente tinham. Porém, o livro de Perry Anderson, mesmo tendo sido escrito na década de 60, ainda é um clássico incontornável para quem quer entender a natureza da monarquia absolutista. E como disse o próprio Perry Anderson nesse livro,
a natureza do Estado absolutista de maneira nenhuma foi completamente estudada e tudo que sabemos sobre ela está esgotado, de maneira nenhuma. O estudo da natureza do Estado absolutista ainda poderá reservar muitas surpresas para todos aqueles que quiserem se aprofundar nesse assunto. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like para fortalecer o trabalho do canal e não se esqueça de se inscrever para receber semanalmente conteúdos de história. Obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima e valeu!